todos! Como vocês estão? Vamos para mais um documentário aqui no canal, mais um Top 7. Se você gosta desse tipo de conteúdo histórico, se inscreve agora mesmo no canal. Lembrando que os membros que assinam o Curte Plus têm acesso antes a esses vídeos aqui, certo? Acesso antecipado, uma Van Premiere, palavra maravilhosa, a Van Premiere. E a gente vai conversar hoje sobre as maiores farsas do draft da NFL. A gente tem o Tom Brady, escolhido em 2000 na sexta rodada, escolha 199, mas a gente também tem, ao contrário das barganhas, que talvez seja tema de um vídeo no futuro aqui, os busts, as farsas, em tradução bust, embuste ou farsa, né? Então eu fiz uma lista aqui com 7 jogadores, mas antes, regrinhas. Primeiro de tudo, eu eliminei o draft de 2015 até o draft de 2022 para a gente ter um distanciamento histórico. Então não tem nenhum jogador de 2015 a 2022, os últimos 7 anos, portanto, tá? Só de 2014 para trás, tá bom? Então para ter um distanciamento histórico, porque obviamente as coisas que aconteceram há menos tempo têm mais impacto emocional e tudo mais. Então o distanciamento histórico aqui é importante. Segundo ponto, lógico que existem embustes, farsas, jogadores que acabaram flopando, escolhidos na segunda, na terceira rodada. Eu vou dar um exemplo de um cara que quase foi isso. O Giro Smith foi escolhido na segunda rodada e era um bust, era considerado um bust até a temporada passada. Mas era uma escolha de segunda rodada, né? Então eu não estou considerando segunda rodada em diante, só vale primeira rodada. Afinal de contas, a primeira rodada é onde existe a maior empolgação, a quantidade de luzes, a maior audiência, e a primeira rodada é a rodada que a maior parte das pessoas assiste e os nomes mais conhecidos que chegam mais badalados do college, que chegam com premiações, sendo All-American e tudo mais. Sem mais delongas, portanto, vamos ao 7º lugar. E esse é o mais recente da lista e com certeza absoluta você deve se lembrar. Nosso 7º colocado é o Johnny Manziel, escolhido em 2014 com a 22ª escolha geral, escolha 22 da primeira rodada pelo Cleveland Browns. Os Browns voltaram à NFL em 1999, depois de um hiato, afinal de contas a franquia original dos Browns foi movida para Baltimore e virou o Baltimore Ravens. E aí em 99 os Browns voltaram, mas estabeleceu-se uma big maldição lá em Cleveland. O time simplesmente não conseguia estabilidade na posição de quarterback. Tentaram de tudo, inclusive na primeira escolha de 99 escolheram o Tim Couch, que poderia estar aqui nessa lista como uma menção honrosa, inclusive vindo da Universidade de Kentucky, e se seguiram vários quarterbacks que não davam jeito na coisa. E aí chegou 2014. Se você não acompanhava futebol americano naquela época, você perdeu uma época muito engraçada. Inclusive a primeira metade da década de 2010, a gente teve o Tim Tebow, que poderia ser outra menção honrosa aqui, e o Johnny Manziel. Esses dois personagens eram, sim, catalisadores de programas de manhã nos Estados Unidos. E, curiosamente, o Skip Bayless era completamente fascinado pelos dois. Eu, sinceramente, nunca entendi muito o porquê. No caso do Johnny Manziel, ele até venceu o Heisman. Ele era um cara que chegou badalado na NFL. Mas havia preocupações em relação à altura do Johnny Manziel. Mas principalmente em relação ao histórico dele fora de campo, que já era conturbado na época de Texas A&M. Quem não se lembra da comemoração do Johnny Manziel, né? Que era sinalzinho de dinheiro e tal. O apelido dele era Johnny Football. Ele jogou no Texas e poderia acabar acontecendo do Dallas Cowboys draftar o Johnny Manziel. Reza a lenda que o Jerry Jones, no momento mais Jerry Jones possível, chegou a escrever no cartão o nome do Manziel para passar para a galera que estava no draft dos Cowboys escolhê-lo. O filho dele, o Stephen, tirou o cartão da mão do Jerry Jones e falou: não, você vai escolher o Zach Martin, pai. Ok. Isso daria um excelente episódio de Succession, inclusive. Que eu acho que foi muito baseado no Dallas Cowboys e no Jerry Jones, mas eu não vou entrar no mérito aqui nesse vídeo. De qualquer forma, o Johnny Manziel acabou sendo escolhido por Cleveland e tem uma outra história de bastidor que o dono dos Browns, supostamente um dia antes do draft, ele encontrou um morador de rua que virou para ele e falou: escolha Johnny Manziel. E aquilo foi um tremendo catalisador para o dono dos Browns e para a organização acabar escolhendo o Manziel. Em 2 anos na NFL, 2014 e 2015, ele teve 7 touchdowns, 7 interceptações. Não fez muita coisa, era nítido a dificuldade que ele tinha de processar o jogo e mais nítido ainda a quantidade de problemas extracampo que o Johnny Manziel teve. Circularam fotos dele enrolando uma nota de $100 num banheiro em Las Vegas. Ninguém faz isso porque sim, num banheiro, né? Quando você faz um canudinho com uma nota, eu imagino que seja para um determinado fim. O pai do Johnny Manziel chegou a chamar ele de drugged, ou seja, drogadinho.
e foram inúmeros problemas extra-campo. É muito triste a questão do Johnny Manziel e como ele não conseguia colocar a cabeça no lugar. Houve episódios de acusação de violência doméstica em relação a ele. Houve um episódio lendário também que os seguranças do Cleveland Browns tiveram que ir na casa dele acordar ele para ele treinar e N outros problemas. O Johnny Manziel acabou não tendo mais oportunidades na NFL, chegou até a jogar na Canadian Football League, a CFL, na qual ele teve mais interceptações do que touchdowns. Enfim, uma tragédia total e completa. O Johnny, que estaria em idade para jogar na NFL ainda, é de 92, obviamente não vai ter nenhuma outra oportunidade. A gente torce que ele coloque a cabeça no lugar, que eu acho que isso é mais importante. Nosso sexto colocado é o Charles Rogers, o primeiro de 3 seguidos wide receivers que o Detroit Lions escolheu na primeira rodada do draft. O Rogers foi escolhido no número 2 de 2003, vindo do mesmo estado onde está Detroit, de Michigan, jogou em Michigan State, com uma excelente produção. Eventualmente o time até acertou, né, no Calvin Johnson, nessa penca de escolha de primeira rodada que gastava naquela época em wide receiver, né? A gente tinha como certezas aí a morte, impostos e que os Lions iam escolher um wide receiver na primeira escolha geral naquela época. O Rodgers teve 13 touchdowns no último ano dele em Michigan State. Ele não bateu 13 touchdowns na carreira jogando pelo Detroit Lions. E, discutivelmente, é o maior bust, o maior embuste, a maior farsa como wide receiver na história da posição, né? Na história dos recebedores chegando no draft da NFL. Para vocês terem ideia, a melhor marca dele numa temporada foi 22 recepções, ele nunca passou de 300 jardas no ano, teve uma lesão quebrando a clavícula e também foi suspenso por doping. Então um jogador que infelizmente não rendeu muito na NFL, havia muitas expectativas e, bom, Detroit Lions acabou insistindo no erro até que o relógio quebrado acaba acertando, como eu falei, no final da década de 2000, escolheu o Calvin Johnson vindo de Georgia Tech e deu certo. Mas o Rodgers, discutivelmente, o pior wide receiver em termos de expectativa e realidade que foi escolhido no draft da NFL. Nosso quinto colocado é a primeira escolha geral da nova era do Cleveland Browns. Como eu falei, em 1999 o time teve a primeira escolha geral, escolheu o Tim Couch, quarterback de Kentucky, que poderia estar nessa lista. E em 2000 escolheu o melhor apreciador de passe disponível naquele draft, o Courtney Brown, que jogou em Penn State, que tinha todas as láureas e que era reputado como o melhor jogador da posição no draft. Então o Cleveland primeiro vai com o quarterback e depois vai com uma peça para estruturar a defesa com a primeira escolha geral do ano 2000, o último draft do século 20. Acabou não dando certo, ele nunca chegou a 10 sacks numa temporada, nunca foi o jogador que acabou se esperando. A melhor temporada dele foi em 2003, portanto o seu 4º ano na NFL só, na qual ele atingiu 6 sacks e meio. Chegou até a ser votado para o Alex Smith Comeback Player of the Year. Alex Smith, para alguns, poderia estar nessa lista inclusive, mas não estará, porque eu sou pro Alex Smith. Inclusive mudei oficialmente o nome do prêmio, agora é Alex Smith Comeback Player of the Year e não importa se alguém acha o contrário. E terminou com menos de 20 sacks na carreira. É a pior marca de um jogador, de acordo com a NFL.com, de que foi a primeira escolha geral em termos de sacks na carreira. 19 sacks seriam 2 anos de um grande jogador aí escolhido no topo do draft, né? Geralmente a marca que a gente estabelece para uma grande temporada, um jogador da posição, um edge rusher, é de 10 sacks. Ele não bateu 20 na carreira inteira. Depois de sair para os Browns, ele chegou a jogar em 2005 pelo Denver Broncos, até chegou na pós-temporada naquele ano, mas era um grande coadjuvante no elenco. Para um jogador que existia grande expectativa ser um mero coadjuvante e sequer estar na NFL de 2006 em diante, é muito pouco. E o Courtney Brown acaba sendo aí o último bust do século XX e certamente um dos maiores busts na posição defensiva da história do draft da NFL. Vamos para o nosso 4º lugar e agora, infelizmente, a história é muito triste. Eu acho que nunca houve um jogador com tanto problema extra-campo, ao passo que tinha talento e que jogou esse talento fora, do que esse cara aqui, que é o Lawrence Phillips. O Lawrence Phillips foi a 6ª escolha do draft de 1996 pelo então St. Louis Rams. E o Lawrence Phillips era um cara que chegou do college em Nebraska para a NFL com 7 jardas por carregada e assim, inúmeros outros talentos que nunca se materializaram na NFL. Alguns jogadores não dão certo na NFL porque eles não conseguem ganhar só com a força física como ganhavam no college. Outros não têm uma ética profissional. Outros acabam se envolvendo em N bilhões de problemas fora de campo. E eu acho que esse é o caso aqui do Lawrence Phillips. O Lawrence Phillips, como eu falei, 7.4 jardas por carregada no último ano dele de college. E assim, o cara ficou 23 dias preso no início do contrato dele na NFL.
o cara não conseguiu se estabilizar em time nenhum. Em time absolutamente nenhum. E assim, pensa alguém que teve 1, 2, 3, 4, 5, 10 chances. O técnico dos Rams na época era o Dick Vermeil, que é o maior paizão da história da NFL. O Dick Vermeil é o cara que dá oportunidade pro Kurt Warner, que aparece no filme American Underdog, etc. Inclusive é daquela época, né, no final dos anos 90, o Dick Vermeil na sua passagem pelos Rams. A coletiva de imprensa do Dick Vermeil, depois do corte do Lawrence Phillips, é ele chorando. E ele diz para todo mundo, né, para quem quisesse ouvir, que foi o melhor running back que ele teve a oportunidade de treinar. Mas era um cara que simplesmente não conseguia ter cabeça para jogar na NFL. Era um cara que antes dos jogos ficava até 4 horas da manhã no bar. Era um cara que teve problemas em aquecimento antes de jogo, porque estava bêbado ainda. E, enfim, a ficha corrida criminal dele é muito extensa durante e depois da sua carreira na NFL. Como ponto mais baixo, ele acaba sendo cortado pelos Rams, os Dolphins, o Jimmy Johnson dão oportunidade, não vai para lugar nenhum. Ele tem uma derradeira oportunidade no San Francisco 49ers. E aí em 1999 tem uma blitz que vem para cima do Steve Young e era a responsabilidade dele bloquear essa blitz. Ele não bloqueia, o Steve Young toma uma pancada e sofre a última concussão da carreira. Ou seja, indiretamente, o Lawrence Phillips é o responsável pela aposentadoria do Steve Young, que acabou aposentando-se depois daquilo em 1999. Ele teve 7 jardas por carregada no college. Na NFL ele nunca passou de 3.5 numa temporada. É extremamente triste e o fim dele acabou sendo bastante triste também na prisão. Então, entre essas histórias aqui, não dá nem para fazer piada, não dá nem para fazer graça, etc. Muito longe disso, porque é disparada a história mais triste que a gente tem, talvez, de um jogador vindo para a NFL depois de uma carreira fantástica no college. E vale lembrar que em Nebraska ele tinha problemas também. Ele poderia ter sido a primeira escolha geral, naquela época, running backs eram escolhidos primeiro, segundo, terceiro, a torto e direito, mas era tanto problema fora de campo que ele acabou caindo até a 6, os Rams tentaram e acabou não dando certo. Bom, vamos agora para número 3. Então, já tivemos aí a maior embuste entre os running backs, o Lawrence Phillips, entre os defensores, o Courtney Brown, e agora vamos para a linha ofensiva, para mostrar amor à linha ofensiva também, porque a primeira e a segunda posição, como vocês devem imaginar, é posição de quarterback, né? Então vamos para o terceiro colocado, que o não ajuda esse cara aqui, que o resto do draft dele foi um completo absurdo em termos de talento, né? Tipo Troy Aikman, Deion Sanders e tudo mais. O Tony Mandarich foi escolhido na terceira geral do draft de 1989 pelo Green Bay Packers. E era um cara assim, de 1,98 m, cento e tantos quilos, 100 mil quilos de puro músculo. A Sports Illustrated dedicou uma capa para ele naquela época com The Incredible Bulk. Né? Bulk de tipo presença, de fibra, como diria Kleber Bambam. Só que ele virou meio que uma fábula de que não adianta só você ser um cara grande para jogar na linha ofensiva na NFL. Disparadamente não adianta só isso. Ele era simplesmente enorme, havia um rumor que talvez ele estivesse usando esteroides e tal, e por conta disso estava daquele tamanho. E realmente o cara era muito grande. Eu não sei quanto todinho ele tomou, ou se tomou. Mas de qualquer forma, era meio que, putz, não dá para passar esse cara. Ele é bom, ele jogou bem no college, foi All-American, não tem como passar. Só que aí depois dele foi escolhido, aqui discutivelmente escolhido, o melhor running back da história da NFL, o melhor pass rusher talvez da década de 90, o melhor cornerback da história da NFL e o melhor safety dos anos 90. O Barry Sanders, o Derek Thomas, o Deion Sanders e o Steve Atwater. Todos eles saíram depois do Tony Mandarich. O Mandarich fica de 89 a 1992, tem inúmeros problemas de relacionamento com os companheiros. Quando ele era um pouco mais pressionado, eu cheguei a ler que ele respondia: não, eu não vou fazer isso aí, eu sou o Tony Mandarich. Então uma questão de ego muitas vezes complicada. E ele era tão grande que às vezes isso atrapalhava ele e ele não tinha o mesmo domínio físico da época do college para a NFL. Porque não adianta só você ser enorme, com uma envergadura gigantesca, se você não tiver um bom trabalho de mãos, se você não fizer uma boa ancoragem, se você não conseguir antecipar os movimentos de pass rush, que são mais criativos e mais vastos nas defesas da NFL em relação às defesas do college. Então, só tamanho não basta. Tamanho não é documento 100% das vezes para jogador de linha ofensiva na NFL. Como uma pequena nota de rodapé, vale lembrar que ele foi jogador de linha ofensiva no primeiro ano do Peyton Manning, o último ano dele em 1998 pelos Colts. Pelo menos ele tem essa parte boa, mas considerando o que era a expectativa, o que virou, ou seja, não muita coisa, e a quantidade de jogadores excelentes que estão entre os melhores da história da liga, que foram escolhidos depois do Tony Mandarich, não tem como colocar ele aqui no top 3.
Vamos ao nosso segundo colocado, e aqui eu preciso ser sincero, número 2, número 1, varia muito entre as pessoas, né? É curioso que quando eu fiz esse conteúdo pela primeira vez, foi um dos primeiros textos que eu escrevi há mais de 10 anos, eu coloquei esse cara em primeiro e o outro em segundo, mas o distanciamento histórico ele era menor do que a gente tem hoje. Então, considerando a expectativa e tudo mais, e a posição, eu vou colocar o Ryan Leaf em segundo lugar. O Ryan Leaf foi a segunda escolha geral do draft de 1998, teve uma carreira formidável em Washington State, e para muita gente ele era um prospecto melhor do que o Peyton Manning, por conta de ter o braço mais forte, habilidades físicas, e ter feito o Washington State entrar no mapa. O Peyton jogou na SEC, em Tennessee, tinha mais estrutura nos arredores do que o Ryan Leaf. Existia sim essa dúvida, esse questionamento, quem era o melhor prospecto, quem era a melhor opção, Ryan Leaf ou Peyton Manning? Bom, depois da carreira do college, ele já ganhou peso, ele foi perguntado o que ele faria, né, quando quando chegasse na NFL, etc. Ele falou assim, vocês podem esperar que vai ter uma parada aí na cidade onde eu for escolhido, de campeão e tudo mais. E o temperamento dele, assim, tem uma expressão em inglês que é entitled. É um cara que acha que ele tem direito a tudo, porque ele era o cara no college. Mas quando você faz a transição do futebol americano universitário para o futebol americano profissional da NFL, as coisas mudam muito, porque você vai estar só entre adultos, você vai estar só entre profissionais e é muito mais business a relação. Não é simplesmente você é o rei do campus e todo mundo vai fazer tudo o que você quiser e você pode gritar com as pessoas. Inclusive, se tem uma coisa que ele fez bastante foi gritar com as pessoas, entre mídia e até mesmo quase querer sair na porrada com um torcedor do time dos Chargers. Enfim, ele foi escolhido com a segunda geral pelos Chargers em 1998, 13 touchdowns e 33 interceptações na carreira. Ele chegou a ter um ano, 1998, ou 99? 98, perdão. 2 touchdowns e 15 interceptações. Aí todo mundo falou assim, bom, dores de crescimento, né? Vai dar tudo certo. Em 99 o Peyton vai fazer um trabalho melhor. Pô, o Peyton Manning foi mais interceptado em 98. O Peyton Manning queria para a pós-temporada em 99. O início das glórias do Peyton começaria em 99. No caso do Ryan Leaf, com 20 minutos do primeiro treino do training camp, ele machucou o ombro, perdeu a temporada. E aí, 2000 foi o ano derradeiro dele, com 11 touchdowns e 18 interceptações. Ele terminou a carreira com 4 vitórias e 18 derrotas, e não tinha nenhuma ética profissional. Era o tipo de cara que ia jogar golfe, enquanto os outros quarterbacks do time estavam estudando tape para a próxima partida. É uma das histórias mais tristes em termos de potencial, e até pela comparação com o Peyton, que sempre foi o oposto, né, o outro lado da moeda, o cara mais profissional possível, o Peyton Manning, e o Ryan Leaf era o menos profissional possível, um cara que se deu muito bem no college, no ambiente do college, mas quando precisou fazer a transição para a NFL, lidar com a imprensa, lidar com os jogadores, com os outros jogadores, a coisa ficou muito complicada. O Rodney Harrison, que foi jogar nos Patriots depois, mas na época estava nos Chargers, ele ficava enlouquecido naquela época em relação a ter que lidar com o Ryan Leaf. O sentimento dos jogadores dos Chargers é que eles tinham que ser babá do Ryan Leaf, e não é isso que você espera de um quarterback, né? Muito pelo contrário, inclusive. Ele teve uma última oportunidade com os Cowboys depois de passar pelos Chargers, mas acabou não dando em nada. Certamente uma das maiores farsas e embustes da história do draft da NFL, mas pra mim, esse cara que eu acompanhei de perto a carreira, Ryan Leaf nem tanto, mas esse cara aqui sim, esse cara aqui é imbatível. Antes de ir para o número 1, suspense, vamos rever então o nosso top 7. Johnny Manziel, 2014, pelos Browns, nosso sétimo colocado. Charles Rogers, wide receiver, 2003, pelos Lions, sexto. Courtney Brown, quinto, pelos Browns em 2000, edge rusher. Running back Lawrence Phillips, em 96, pelos Rams. O Tony Mandarich, linha ofensiva, offensive tackle, em 89, pelo Green Bay Packers. O Ryan Leaf, em 98, pelo San Diego Chargers. E agora o número 1, Jamarcus Russell, em 1900 e... Não foi em 1900 não, foi em 2007, faz menos tempo, porque minha cabeça parece que faz mais tempo. 2007, Raiders, primeira escolha geral. O Jamarcus Russell em LSU era, assim, era um tanque de guerra. Era um cara que, assim, 1,98 m, com total facilidade de soltar a bola no fundo do campo, fazer todos os lançamentos que eram exigidos dele, e ele ganhava muito com a força no braço, e com um talento que era muito maior do que qualquer outro jogador em campo naquela partida em questão no college. Não tinha como não escolher um time que estivesse no topo do draft precisando de um quarterback, não tinha como não escolher o Jamarcus Russell nesse aspecto. O problema é que a ética profissional do Jamarcus Russell foi uma das piores que passaram na NFL, e infelizmente ele tinha um problema com droga, no caso codeína, xarope de codeína, que acabava
atrapalhando bastante ele e essa questão de ética profissional. Foi visto dormindo em treino, em preparação de tape, etc., com os técnicos. Sabe aquela história que aparece no filme Draft Day, que o jogador recebe o DVD com uma nota de $100 e tal, e depois pergunta pra ele como que foi e tal, ele dá um migué e não fala sobre a nota? Originalmente isso aconteceu com o Jamarcus Russell. Então, acho que isso diz bastante coisa sobre ele, mas não só a questão do fora de campo e essa parte triste da codeína, mas também em relação à produção dele em campo, né? Primeiro de tudo que na época os salários não eram tabelados em função de onde o cara era escolhido no draft. Os jogadores eram livres para negociar e muitas vezes acontecia o holdout no training camp. Greve, o jogador não assina o contrato, fica de fora, holdout, até que haja um contrato assinado. Pois bem, o Jamarcus Russell perdeu todo o training camp de 2007 em meio à negociação de contrato dele. Ele só foi assinar o contrato no meio de setembro. E obviamente para um calouro, quarterback, isso não ajuda. Então, além de tudo, ele perdeu o primeiro training camp dele inteiro. Foi uma máquina de fumbles na carreira. Para além das interceptações, os fumbles eram muito frequentes em relação ao Jamarcus Russell. E o pior ano dele foi 2009, que foi a gota d'água. 2007, 2009 com os Raiders, 3 touchdowns e 11 interceptações. Nitidamente não tinha nenhuma leitura de jogo, não tinha nenhuma preparação para jogar contra o nível que se exigia na NFL. Talvez um dos melhores exemplos de como você vence muito fácil com o seu preparo físico, com a sua genética muitas vezes no college, e aí você precisa ter trabalho duro na NFL. Se você não tiver, você muitas vezes afunda. O Jamarcus Russell, para mim, é o maior bust da história, porque a expectativa era imensa e ele acabou flopando sempre vinha uma notícia bizarra em relação dele quando ele estava nos Raiders. Ele chegou a se apresentar com mais de 130 quilos uma vez. Então, enfim, bastante triste. Primeira escolha geral que não deu certo. É isso, meus queridos. Fizemos todo o estrago que podíamos. Espero que vocês tenham gostado deste mini documentário. Lembrando que a gente segue com conteúdo sobre draft. Quem sabe dá tempo de fazer um vídeo sobre as 7 maiores barganhas. Obviamente o Tom Brady vai ser a primeira, né? Ou talvez as 7 maiores barganhas não chamadas Tom Brady na história do draft da NFL. Eu agradeço a vocês por terem assistido. Para mais conteúdo, venham com a gente, se inscrevam no canal. E lembrando, os membros, quem assina o Like Plus tem acesso antecipado a esses documentários. Certo? Beijo carinhoso. E eles só existem, claro, com essa edição bonita, graças aos membros. Beijo carinhoso. Fizemos todos os estrago que podíamos, talvez não tantos quanto, né, esse pessoal dessa lista, e a gente se vê numa próxima. Tchau!